nós vamos já encaminhando umas perguntas, digamos assim, domiciliar, né, que são as da casa, para os nossos convidados, mas interagindo pelo e-Cidadania, nós recebemos aqui algumas perguntas dirigidas ao promotor André, da Isabela Cristina, e aí vai cair, eu faço questão de fazer essa pergunta por conta do que os dois expositores colocaram. A Isabela é de São Paulo, ela diz o seguinte: 2 dúvidas, promotor. Assassinato de jovens inocentes ou bandidos? E por assassinato, é bandido matando bandido, né? Pois a polícia, quando mata bandido, está fazendo o trabalho dela. São essas as minhas questões. É uma pergunta que a Isabela fez, no final ela faz uma colocação conclusiva. Aí a Aline Vieira também pergunta ao promotor, dizendo o seguinte: boa noite, senadores e convidados. Meu nome é Aline, 28 anos, estudante de pedagogia. Pertenço à classe trabalhadora e simples. Eu lembro do final da adolescência, como foi difícil arrumar emprego. Minha pergunta: até que ponto podemos culpar o desemprego pelo aumento da violência? Isso é o promotor. E aí as outras perguntas ao nosso coronel. A mesma Isabela Cristina, de São Paulo, pergunta: o desemprego não é a causa da morte de jovens? Não, o desemprego não é a causa da morte de jovens. É a impunidade. O Código Penal é uma droga, feito para o benefício dos bandidos. Na média, o pior dos assassinos não passam mais de 12 anos presos. E isso inclui ser solto em seis pela provisória. Um código pífio é a causa. Ela dá contundência nisso. E a Anne também pergunta ao coronel: com os procedimentos da CPI, será que chegaremos em algum ponto onde possa ser possível se pensar na desmilitarização da polícia no país? Bom, antes da resposta do nosso convidado, nós convidamos a senadora Liz para ocupar aqui a nossa presidência. Uma salva de palmas para. Senadora, é uma honra. Antes de passar a palavra aos 2 convidados, eu gostaria de agradecer enormemente ao senador Telmário, que tem sido um integrante desta comissão, além de assíduo, com grande contribuição ao nosso trabalho. Nós hoje estamos com uma dificuldade a mais, porque o nosso relator, o senador Lindbergh, está em missão fora do país, está no Uruguai, participando do Parlasul, já que é um dos membros do Parlasul pela parte brasileira, ou seja, um dos representantes do Brasil naquele parlamento. E eu tinha também um compromisso político na Bahia que não tinha como modificar. E o nosso Telmário nos deu essa grande contribuição de abrir e acompanhar e participar aqui com muito vigor do nosso trabalho. Eu ouvi uma parte da fala do promotor, Tiago, quando vinha do aeroporto para cá, e ouvi também uma parte do coronel, que ainda deu também para eu ouvir aqui. E já que vocês, nesse momento, estariam respondendo as perguntas, eu queria fazer também algumas perguntas que, na verdade, servem para a gente levar adiante o roteiro nosso de organização do nosso futuro relatório. E tem uma questão, doutor Tiago,
que é justificativa, inclusive, da sua presença, da sua vinda aqui, que no processo de discussão em que nós vamos discutindo, vamos tomando conhecimento dos processos, principalmente dos autos de resistência, há uma afirmação, denúncia de diversas entidades que aqui participaram do nosso debate em relação ao Ministério Público. E o próprio trabalho do doutor Zarconi dá mais sustentação ainda a essa tese de uma certa conivência, não sei se a palavra não fica pesada, mas que, em última análise, é isto, com a tese justificatória das mortes a partir dos autos de resistência. E, portanto, uma paralisia do Ministério Público em relação ao prosseguimento das investigações. Todos os dados demonstram, e o contato que tenho com diversos promotores, diz que alguns deles já reconhecem isto como uma realidade. O que, então, está fazendo o Ministério Público, como tem tratado isso, como o Conselho Nacional do Ministério Público tem abordado essa questão? Isso eu creio que é uma questão fundamental, porque nós não podemos mudar a política sem ter uma adesão das instituições a esta tese. Então, eu gostaria que o senhor tratasse dessa questão. A outra, e nesse sentido, quais as medidas que o Ministério Público tem tomado para tornar mais transparente as suas ações de apuração desses crimes, ou mesmo as suas sugestões para a mudança dessa conduta. No que diz respeito também, no caso, ao coronel Ibis, no enfrentamento à violência, além de políticas estruturais de longo alcance, como a inserção social dos jovens das áreas de risco, a valorização dos profissionais de segurança pública, existem políticas de curto prazo que podem ser executadas sem grandes investimentos financeiros e sem mudanças legislativas, entre elas um plano de redução de homicídios, a diminuição da letalidade policial, a adoção de um novo modelo de patrulhamento preventivo permanente e o fortalecimento das corregedorias policiais. Qual a visão da polícia nesses temas? Também uma outra questão é que esta questão da polícia da ação da polícia, se torna uma coisa tão contraditória e tão polêmica que inspira, por exemplo, a nossa internauta a caracterizar como um dever da polícia matar os bandidos, né? Quando ninguém tem dever de matar. O dever, talvez, que resulte em matar é o dever do Exército numa guerra em se defender, né, atacando e impedindo de ser morto. Mas, portanto, nós que vivemos nas grandes cidades, nas pequenas também, mas principalmente nas grandes e médias cidades, vivemos a dualidade entre uma população que deseja a ação da polícia para coibir a bandidagem, digamos assim, e uma outra, e esta mesma população que deseja a proteção da polícia tem medo da polícia, principalmente nas áreas de periferia, nas áreas populares. Há uma discussão mais profunda na polícia sobre isso. O
governador do estado da Bahia, agora, ele tem muito ido nas áreas populares, quando vai acompanhado da polícia, ele sempre fala dessa necessidade de se reconhecer o policial ali, não apenas como alguém que está vestindo uma farda, mas também como um pai, uma mãe de família, que igual a todos os outros moradores que estão ali, e diz também isso para os policiais. Assim também são as pessoas, são aqueles que cometem delito, eventualmente têm família, têm mãe, têm pai, têm filhos, né? Numa tentativa de sensibilizar nos dois sentidos. Mas a verdade é que nós temos uma polícia que está entre as que mais mata no mundo, mas também é uma polícia que está entre as que mais morrem. O que é que o senhor sugere como política para esta situação? A desmilitarização basta ou é mais do que isto? Bom, passo a palavra aos senhores. Queria novamente agradecer à senadora Lídice da Mata o convite que me foi formulado e a honra de dividir a mesa com a sua pessoa e com os demais integrantes desse auditório. Bom, as perguntas são muito pertinentes. Primeiro, o problema dos autos de resistência. O problema dos autos de resistência. Esse é um problema que não tem uma única razão e uma única solução. São muitas razões que levam ao problema da violência policial, como eu falei mais cedo, e, portanto, focando agora no problema das soluções. O que fazer para resolver esse problema? Sem dúvida que nós precisamos investir em protocolos e rotinas de intervenção nesses episódios que garantam uma investigação isenta e imparcial desses episódios de morte decorrente da intervenção policial, e que, portanto, que assegure o desenrolar da atuação do Ministério Público. Existem inúmeros estudos que indicam que investigar um crime praticado por um policial, por definição, é uma das hipóteses mais complexas da investigação criminal. É diferente de um outro crime comum. Tem as suas peculiaridades que tornam, por definição, difícil. Por quê? Primeiro, crimes praticados por policiais normalmente não têm outras testemunhas. São só os outros policiais envolvidos numa diligência que vão testemunhar em relação àquele crime. Os outros policiais, ainda que inconscientemente, há uma tendência de espírito de corpo de favorecer o colega, porque há aquela racionalidade. Quando estamos na rua, você me protege, eu te protejo, e isso eventualmente é levado para outras esferas. Ainda que eu tenha uma vítima que é sobrevivente, quem é normalmente essa minha vítima da intervenção policial? Normalmente não é nenhum santo. É alguém que morava numa periferia, que eventualmente tinha algum envolvimento, algum ilícito criminal, é alguém que vai ter sua palavra diminuída. Se com muita sorte eu tiver uma testemunha desse episódio praticado por policiais, normalmente as testemunhas não querem colaborar com uma investigação criminal, porque afinal de contas ninguém quer entrar numa rota de colisão com um policial, ainda que o policial não pratique nenhuma ameaça em relação a essas testemunhas. O simples fato da pessoa saber que está testemunhando contra um policial já é um fator de inibição dessas pessoas. E ainda que consigamos superar com uma testemunha que colabora, com uma eventual prova pericial que foi realizada, a regra geral, os nossos institutos de perícia estão sucateados pelo Brasil afora, e esse é um tipo de crime que, se não há uma intervenção pericial rápida, ela é o ponto mais importante para elucidar esse crime. Portanto, se não tive uma perícia, a chance de elucidar é mínima. Mas suponhamos que eu tive uma perícia e tive uma testemunha que confirmou e 2 policiais dizendo que não foi assim, que na verdade o sujeito reagiu e nós reagimos à violência que foi praticada com policiais com um tiro. O fato é que esse processo realmente ele vai ser encaminhado para os órgãos do sistema de controle. Primeiro o Ministério Público e, se ele formular a acusação, no segundo momento para o magistrado. E o grande problema que nós temos em todas as instâncias de controle, e eu incluo o Ministério Público dentro dessas instâncias de controle, é que há uma tendência natural de minimização dos desvios praticados por policiais. Na lógica de que, olha, na verdade são profissionais que estão arriscando a sua vida em nome da segurança, foi um pequeno deslize, precisamos tolerar esses pequenos deslizes em nome da segurança, e existe o risco de minimizar. E ainda que eventualmente o promotor de justiça resolva, digamos, enfrentar a lógica natural do sistema,
sistema, esse processo vai cair na mão de um magistrado e a regra do sistema penal é in dubio pro réu. E esse é o tipo de caso que, quando alguém quer achar alguma dúvida, procura ardentemente encontrar a dúvida, a pessoa acaba encontrando, nem que seja pelo em ovo, ele vai procurar e vai encontrar. Então, incentivarmos as nossas forças exclusivamente na punição dos crimes praticados por policiais, toda a literatura internacional tem entendido que punir policiais pelos desvios é um ponto importante, mas não deve ser o ponto principal da política de contenção de eventuais desvios praticados pela polícia. Nós precisamos trabalhar na perspectiva da prevenção da ocorrência desses desvios por policiais. E aí é um conjunto enorme de toda a reformulação de uma política de segurança pública que tem que ser colocada em jogo. Como foi muito bem colocado pelo nosso coronel Ibs Pereira, nós vivemos numa política de segurança pública que é marcada pela ideia securitária de guerra ao crime. E a guerra, ela produz as suas vítimas. Produz as suas vítimas na população, que sofre policiamento, e o que é mais sério, como a nossa senadora muito bem destacou, produz as suas vítimas nos próprios policiais. Porque é uma violação dos direitos humanos dos policiais colocar esses seres humanos para desempenhar esse papel. É um papel que brutaliza, que tira a humanidade dessas pessoas. Aliás, não poucos são os episódios do que nós chamamos em psicologia de burnout ocupacional, o esgotamento desses profissionais. Casos sérios de depressão, de suicídio de policiais. Quando nós pensamos nessa perspectiva de direitos humanos, não é só direitos humanos, entre aspas, dos bandidos, é direitos humanos dos policiais que nós estamos aqui discutindo. Né? E quando nós vemos perguntas como essas que foram colocadas, né? Quer dizer, a polícia, quando mata bandido, não está fazendo o seu trabalho, é um reflexo dessa cultura securitária que, infelizmente, está na sociedade. Então, sendo o objetivo, o que podemos fazer para avançar em relação a esse cenário que normaliza um conjunto enorme de mortes praticadas por policiais? Aliás, né, segundo dados da Anistia Internacional, muitas dessas mortes praticadas com tiros a queima-roupa, tiros na nuca das vítimas, que não tiveram nenhuma perícia, que foram sumariamente arquivadas como auto de resistência. Isso é sério, quer dizer, são indicativos de foram mortes deliberadas praticadas por policiais. Então, primeiro, temos que investir em protocolos de atuação da polícia nesses episódios, né? Temos que ter uma rotina. Ocorreu uma morte decorrente da intervenção policial ou uma lesão corporal, qual que é o protocolo de atuação? Eu tenho que chamar a corregedoria da polícia, se for um policial civil, se for um policial militar, tem que chamar a delegacia especializada em crimes contra a vida, delegacia de homicídios. Tem que ter um protocolo de não mexer no corpo até a chegada da perícia, senão aquilo que a gente vê todos os dias, as pessoas mexendo totalmente na cena do crime, apagando todos os possíveis vestígios, né? Tem um caso que eu tenho até o filme na minha casa, foi até um episódio lá do Rio de Janeiro, que as pessoas entram, a pessoa estava morta, e aí tiram o local do crime, joga no outro local, para, enfim, fazer a cena. Saiu, foi amplamente noticiado nos veículos de imprensa. Uma obrigação de postura ativa por parte do Ministério Público no acompanhamento dessas investigações de crimes praticados por policiais. Aliás, né, que não hajam autos de resistência, haja sempre instauração de inquérito, que esse inquérito seja imediatamente comunicado ao Ministério Público, porque hoje a regra é que, ainda que haja instauração de um inquérito, esse inquérito só vai para o Ministério Público depois de 30 dias da sua instauração. Ora, 30 dias depois da instauração, o inquérito chegando nas mãos do Ministério Público, se tinha a chance de fazer alguma coisa, já se passou há muito tempo. O nosso sistema não é construído para dar condições para que o Ministério Público investigue e acompanhe de forma eficiente essa investigação. Portanto, uma obrigação em lei de que essas hipóteses haja uma comunicação imediata e obrigatória ao Ministério Público é um passo importante para dar condições para que o Ministério Público possa acompanhar essas hipóteses. Como eu falei um pouco antes, hoje no Conselho Nacional do Ministério Público estamos trabalhando com a edição de uma resolução, né, que disciplinam esses aspectos e outros. Agora, obviamente, há resistências. Um dos pontos da resolução é esse, que no caso de morte decorrente de intervenção policial, é a obrigação da polícia imediatamente fazer a comunicação ao Ministério Público. Qualquer pessoa que pense no problema sabe, esse é o caminho, é um dos caminhos. Agora, o dia que essa resolução foi editada, fatalmente, né, os órgãos, normalmente da Polícia Civil, vão falar isso é uma invasão às prerrogativas da Polícia Civil, porque quem domina a investigação no Brasil é exclusivamente a Polícia Civil. E se nós continuarmos com essa mentalidade, nós não vamos avançar.
Precisamos ampliar a nossa rede de pessoas intervenientes nessa fase da investigação para que os controles recíprocos fomentem a maior eficiência. Não temos avançado com o modelo que está colocado. A questão da capacitação do Ministério Público, essa eu posso falar em primeira pessoa. O Conselho Nacional do Ministério Público tem fomentado a capacitação dos diversos Ministérios Públicos nos estados para serem mais eficientes no exercício do controle externo. Então, há um curso modelo que tem sido ministrado em todos os estados. Eu sou um dos instrutores desse curso, junto com outros membros do MP. Já demos cursos em vários estados, como Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Ceará. Mês que vem estaremos lá no Rio de Janeiro, tentando, enfim, incentivar os nossos colegas do Ministério Público a cumprirem a sua missão constitucional e, como a senadora muito bem colocou, não serem coniventes com esse estado de coisas que aí está colocado. Agora, talvez um dos paradigmas mais importantes para a efetiva evolução nesse tema seja uma discussão séria sobre a nossa política de segurança pública. Porque da forma como as instituições estão programadas para funcionar, não vai adiantar. É tudo paliativo. Né? Como o coronel muito bem colocou, vamos continuar trabalhando como um moinho de espremer seres humanos. Né? Então, temos que pensar numa política de segurança pública que enfoque em primeira linha a prevenção ao crime, que enfoque em primeira linha a ideia de policiamento comunitário, de levar a dignidade a essas comunidades de exclusão social, que dê condições para que quem faça a prevenção e atende imediatamente um crime possa, no segundo momento, se responsabilizar por essa investigação e, na minha visão pessoal, uma repartição de competências investigativas entre polícia militar e polícia civil seria um possível caminho. Hoje, nos modelos europeus de policiamento, em todos os países, não existe isso de uma única polícia investiga 100% dos crimes. Há vários departamentos de polícia, cada um especializado numa temática e cada um com a atribuição de fazer a prevenção e, se ocorrer o crime, fazer a investigação daquele crime. E fica a minha sugestão de um possível caminho por parte aqui do Senado Federal. Está em tramitação aqui no Senado Federal uma proposta de emenda à Constituição, a PEC 51, né, que faz a reestruturação do modelo de segurança pública. Eu, sinceramente, não sei quem escreveu, mas eu li e achei fantástico, porque esse é o caminho. Quer dizer, criar ciclos completos de investigação, investiga no fortalecimento dos órgãos de controle externo. Aqui cria um outro órgão de controle externo, a chamada ouvidoria externa, com poderes de investigação, porque hoje as nossas ouvidorias são ouvidorias de fachada. Elas recebem a denúncia de que ocorreu uma violação de direitos praticada por um policial. O que ela faz? Ela protocola e reencaminha para a corregedoria. E não pode fazer absolutamente nada. Ela não pode investigar. Em qualquer lugar do mundo, o órgão de controle externo tem que investigar. Se não há uma investigação autônoma e eficiente, e o que é mais importante, se queremos abrir a caixa preta do problema, é importante que esse órgão de controle externo seja fora da instituição policial. Hoje nós investimos só na investigação das corregedorias, mas esse corregedor, quem é esse corregedor? Primeiro, é alguém que está lá ad nutum. Se for contra algum eventual interesse do diretor-geral, ele pode simplesmente ser exonerado da sua função. Segundo, ele não tem um quadro estável de funcionários, tem que ficar toda hora pedindo alguém para ir para a corregedoria. E ninguém quer ir para a corregedoria, porque os estudos também indicam que quem vai para a corregedoria passa a ser hostilizado dentro da própria instituição. E, por último, é alguém que faz parte da mesma instituição. Então, o problema dos vínculos psicológicos, né, de lealdade, eles existem em todas as instituições são corporativas. O MP é corporativo, o Judiciário é corporativo, a Polícia é corporativa, o Parlamento é corporativo, os médicos são corporativos. Então, se queremos avançar no controle externo, temos que criar uma instituição externa à Polícia, com efetivos poderes de investigação, para colaborar com essa função de esclarecer e trazer transparência ao problema. Então, enfim, na minha ótica, enquanto membro do Ministério Público, a PEC 51 de 2013, que está em tramitação aqui no Senado Federal, seria um bom caminho para se avançar nessa rediscussão das políticas de segurança pública. Obrigado. Muito obrigada pela sua colaboração, trouxe à baila assuntos interessantes, inclusive a sugestão de debate da PEC 51. Passo a palavra agora ao coronel da Polícia Militar, coronel Ibis. Senadora, eu não vou me estender muito, porque eu acho que o doutor Tiago foi muito preciso em tudo que ele falou. Eu penso que nós precisamos, especificamente falando em termos de
de segurança, de polícia, é ter mais clareza com relação aos conceitos. Numa possível reforma, eu espero que ela venha, do capítulo que trata de segurança pública na Carta de 88, eu penso que o nosso maior desafio seja trazer clareza. A dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, têm que fazer parte do artigo 144. A atividade de polícia não pode ser compreendida fora deste eixo fundamental. O que é uma polícia no Estado Democrático de Direito? O que ela faz? Ela cuida de gente, ela cuida de direitos. Ela cuida dos direitos civis. Ela promove a dignidade da pessoa humana e defende a dignidade da pessoa humana. Essa história de combater o crime, essa história de prender, isto também é um papel da polícia, mas o principal papel da polícia tem que estar vinculado, atrelado. Esse papel tem que ser pensado a partir da centralidade do princípio da dignidade humana. E eu creio que aqui a gente tem, voltando ainda um pouco à nossa história, que não dá para fugir dela, para a gente poder entender um pouquinho no ponto em que chegamos, é interessante também pensar um pouquinho o que tem sido esse tema da ordem, né? Eu acho que nenhum país é tão obcecado por essa ideia de ordem como é o Brasil, muito fruto do positivismo, né? Que, aliás, é uma doença do espírito que a gente chama de filosofia, né? Uma doença. Que, aliás, um outro aliás nessa história, passou por cima do ideal de liberdade da Revolução Francesa e da igualdade. Porque o positivismo vem dizendo que as pessoas não são iguais. Curiosamente, isso é uma coisa que a gente precisa. E a gente colocou um lema na bandeira do Brasil. Como isso nos afetou, esta obsessão que a gente tem pela ordem, de não conseguir entender que na democracia o conflito é normal. Na democracia, o conflito é normal. O que a gente precisa é compor civilizadamente os nossos conflitos. A gente não pode compor os conflitos à bala, como a gente está fazendo hoje. Porque por trás desses homicídios tem isso. Tem uma civilização que está compondo seus conflitos na base da faca e da bala. Que acredita na justiça pelas próprias mãos. Tem uma cultura de violência nesse país que faz com que as pessoas acreditem realmente quando a polícia está matando, né, está fazendo essa faxina, porque já se usou e se usa esse termo, fascista. Se usa esse termo. As pessoas acreditam que o papel da polícia é deixar a grama aparada, abaixar o tamanho do mato. O direito penal no Brasil tem sido aplicado assim, tem sido aplicado para lidar com a exclusão. Pense no que foi a Constituição de 24. A Constituição liberal de 1824. Eu me reporto a ela porque a polícia foi criada lá. A minha polícia vem dos primeiros anos do século XIX. E o que dizia a Constituição de 24? Uma Constituição liberal. Qualquer povo da terra que lesse a nossa Constituição diria: este é um Estado liberal. Está lá. As penas de açoite foram banidas pela Constituição de 1824. Meu Deus do céu, as penas de açoite estavam banidas no século XIX, um século que a escravidão graçou até quase o final dele. Como é que se faz, na prática, esta mediação entre uma legislação progressista, moderna, que nós queremos mostrar para o mundo, e a realidade dura, concreta, de exclusão? A polícia tem feito isso. Fez isso no século XIX, fez isso ao longo do século XX, faz isso hoje. As agências de criminalização secundária, Congresso Nacional é uma agência de criminalização primária. É claro que não é só isso, mas tem esse papel de fazer as leis. Mas a quantidade de leis que existem para serem cumpridas, as agências de criminalização secundária, polícia, Ministério Público, Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, juízes criminais, advogados criminais, enfim, essas são as agentes do sistema penitenciário, essas são as agências de criminalização secundária. Elas têm uma capacidade operacional limitada. Ora, como elas atuam? Como atuam as agências de criminalização de qualquer lugar do mundo? Atuam seletivamente. Aí onde essa população de desvalidos, de excluídos
desta nossa sociedade e a tendência é que haja, se nós não fizermos nada, mais exclusão, porque a gente está vivendo uma revolução, né? Uma revolução que começa aí no final dos anos 80 e que anda a pleno vapor, que é essa revolução tecnológica e científica. A gente está migrando para outro tipo de sociedade, onde parece que quem estava excluído vai continuar excluído se a gente não fizer nada. E toda vez que a gente faz alguma coisa no sentido de incorporar esses excluídos e diminuir a desigualdade, esta herança, dessa mentalidade escravocrata que ainda existe entre nós, pula. Por que pula? Porque não gosta de igualdade, não gosta. Que reclama de uma polícia violenta, mas que no fundo bate palma. Porque não quer igualdade. Não quer. E não existe democracia sem igualdade. Primeiro vem a igualdade, depois vem a liberdade. Uma cabeça, um voto. Igualdade. É isso que nós dissemos que queremos ser, uma sociedade livre, justa, solidária. Está faltando muito isso. Solidariedade. Eu me importar efetivamente com o destino dos perdedores, dos fracassados, daqueles que estão fora e desses que estão sendo atingidos por esse direito penal subterrâneo. Então eu penso que para a gente minorar esses efeitos é preciso controlar mais as agências de criminalização secundária, essa seletividade da polícia. Nós precisamos enfrentar isso. Como? Uma reforma do artigo 144 que deixe clara qual é a função da polícia. Que deixe claro o fato de que ordem pública e conflito convivem numa democracia. Numa democracia, nós temos que pensar numa ordem pública em processo de construção. Que conflito não significa ameaça. Que passeata não significa atentado à república, mas exercício do direito de cidadania. E também uma cidadania que não se confunda com o Código de Defesa do Consumidor. Porque, infelizmente, aqui nesse país, a cidadania passa muito pelo Código de Defesa do Consumidor. O cidadão é aquele que entra no shopping center e compra. Quem está excluído do shopping center tem uma cidadania de segundo, ou terceiro, ou quinto grau. Este é um desafio também. A nossa telespectadora menciona um tema que eu acho fantástico, que é o tema da desmilitarização. Eu acho que as polícias brasileiras sofrem de dois problemas. A polícia militar sofre do problema da militarização. E a minha querida Polícia Civil, e eu digo isso com muito respeito porque eu sou um admirador da Polícia Civil, sofre da advogatização. São dois pontos, são duas tragédias. Uma que tenta se espelhar no exército. E a outra que tem na presidência do inquérito alguém que é doutor em direito, que tem uma cabeça de, meu Deus do céu, o garoto sai de uma faculdade de direito e vai investigar. Ele estudou isso? Alguma faculdade de direito ensina a investigar? O delegado hoje não sabe se quer ser policial ou se quer ser do mundo jurídico. Isto é um problema. Nós precisamos definir isso. Definir, simples. Porque ele preside um inquérito, que é quase um processo. A gente aqui confunde duas coisas que não podem ser confundidas: polícia judiciária e polícia de investigação criminal. São conceitos diferentes. Quando a gente soma isso tudo, a gente tem uma dimensão do nosso horror. Inquéritos que não apuram nada. O que significa um inquérito que não apuram nada? Significa que mataram um bom negócio no Brasil. Então, a gente tem um passado muito presente, de uma tradição escravocrata, de um país que escravizou e massacrou índios, que, aliás, cresceu caçando índios, não foi isso? As bandeiras não foram isso? Essas expedições fantásticas que alargaram esse território às custas de caçar seres humanos. E eu, recentemente, numa operação que foi muito celebrada no meu estado, da morte de um traficante, a imprensa utilizou a expressão caçada. Caçada ao traficante.
Como se a polícia, em pleno século XXI, de um Estado que se diz democrático de direito, fossem caçadores. E a gente precisa discutir isso. O papel da mídia. Porque a mídia é uma agência cuja atuação tem um efeito direto nas práticas policiais. Direto. As agências políticas e as agências de comunicação têm um efeito direto sobre o comportamento da polícia, empurrando a polícia para dentro das favelas, para matar e para morrer, para caçar este grande inimigo público. Na década de 60 e 70, o grande inimigo público era o subversivo, era o comunista, né? Nós saímos, fizemos a transição, se é que fizemos, né? Eu acho que em termos de segurança pública a gente ainda não fez a transição democrática, mas vai lá, que tenhamos feito. Nós trocamos, como diz a professora Vera Malaguti, lá do meu estado, uma grande historiadora e criminóloga, doutora Vera Malaguti, ela mostra como nós trocamos um inimigo por outro. As máquinas, as agências continuaram funcionando, compreendendo a sua atividade pelo viés do enfrentamento ao inimigo interno, porque era isso que a doutrina de segurança nacional e seus manuais diziam. Você tinha um inimigo externo, que era, no mundo da Guerra Fria, o adversário do capitalismo. E você tinha um inimigo interno também, que eram aqueles que ficavam... Enfim, nós trocamos um inimigo pelo outro. O inimigo agora não é mais o comunista, é o traficante de drogas. Quando a gente começa a sair da ditadura, a gente entra numa outra guerra. E estamos nela até hoje. Há mais de 30 anos nós estamos numa guerra às drogas. Enquanto estivermos numa guerra às drogas, nós teremos polícias militarizadas. Mesmo que essas polícias sejam civis. Porque a militarização responde à lógica da guerra. É isso que a gente não consegue entender no Brasil. Numa possível alteração do texto, eu quero sugerir uma coisa. Eu quero sugerir que a gente diga o seguinte, deixe claro o seguinte: a atividade policial é civil. Ponto. Essa atividade pode ser desempenhada por uma instituição, por uma organização, por uma agência que se estruture sobre o modelo militar? Pode até. Se nós acharmos que deve. Existem países que fazem isso. A França faz isso, a Espanha faz isso, a Itália faz isso. Mas nenhum desses policiais compreende a sua atividade pelo viés da guerra. Para esses profissionais desses países está muito claro que ele é militar no desempenho de uma função civil. E isso ainda não está claro, porque a guerra está nas nossas cabeças. A gente acha que não tem problema nenhum utilizar as forças armadas para invadir favela. Isto não nos incomoda, não atinge a nossa sensibilidade democrática. Nós assistimos à operação que aconteceu no Rio de Janeiro em 2010, uma invasão do alemão, domingo, nós assistimos isso dentro das nossas casas. 200 milhões de brasileiros viram isso. E ninguém se ofendeu, ninguém achou que tinha alguma coisa errada ali. Eu duvido que as Forças Armadas americanas invadissem uma favela americana. Eu duvido que as Forças Armadas da França invadissem. Que o francês não se sentisse incomodado por isso. Então, senador, eu acho que o desafio que a gente tem é colossal. E uma coisa que eu acho que cada um de nós tem que começar a aprimorar é a sua sensibilidade democrática. Porque nesse terreno, eu acho que nós temos um grande desafio pela frente, que temos que envolver também a educação. A educação. Né? Direitos humanos. Nós precisamos envolver para que pelo menos esses brasileirinhos que aí estão não tenham que viver daqui a 30, 40 anos numa sociedade que bate palma para tortura em filme, que acha que violência tem glamour e que assiste impassível, imóvel e sem se preocupar esses indicadores absurdos de violência. Eu acho que se a gente começar agora, pode ser que daqui a 30 anos
o nosso nível de sensibilidade democrática aumente. E imediatamente, é preciso construir no Brasil uma doutrina para a força, para o uso e o abuso da força policial. Uma doutrina que envolva, sobretudo, o nosso grande e poderoso fiscal, que é o Ministério Público. E isto dá para fazer sem mexer na Constituição, envolvendo a Senasp e envolvendo as secretarias de segurança dos estados. Isso a gente faz em alguns meses. Não precisa mexer na Constituição para fazer isso. Mas, para isso, é necessário que esses indicadores nos estremeçam, que esses indicadores nos envergonhem, que venhamos a ver nesses indicadores alguma coisa que precisa ser mudada.